Olá, sou Alberto Yanes, sou treinador comportamental. Hoje eu trabalho dentro da área da psicossomática, da neurociência, da física quântica, da psicologia positiva e todo esse trabalho é embasado em princípios e valores. No vídeo passado eu falei um pouquinho sobre traumas e alguma parte da minha história. Hoje o que eu queria compartilhar com você, aquele resquício, aquela história que de alguma maneira criou alguns impedimentos emocionais, acabou trazendo também uma compreensão um pouco diferenciada, um pouco inadequada do relacionamento entre as pessoas. Quem tem normalmente um trauma emocional acaba criando um mecanismo para ele não sofrer mais. Então, inconscientemente, eu comecei a me relacionar afetivamente, buscando aprovação, buscando que as pessoas me valorizassem, que acredito que é uma situação que é muito comum. Isso, aliado ao quadro familiar em que eu vivia, onde havia um desajuste entre o relacionamento do meu pai e da minha mãe, eu percebi que os relacionamentos familiares, eles de alguma maneira precisam ser trabalhados, precisam ser construídos. O resultado do relacionamento deles foi a separação. Isso criou em mim mais uma situação de dor, porque ninguém quer ver os seus pais separados. Então veio mais um motivo, mais uma razão para compreender os relacionamentos humanos, os relacionamentos afetivos, os relacionamentos familiares. Quero compartilhar com você hoje um pouquinho mais daquilo que é o caminhar de um jovem dentro desse quadro todo. Eu procurei me relacionar afetivamente junto, paralelamente ao meu desenvolvimento profissional. Eu iniciei minha carreira profissional como dentista. Eu me formei na Unicamp e buscando sempre uma condição de conhecimento para estabelecer a minha vida profissional. Conheci uma pessoa que me apaixonei perdidamente, não é? Acredito que todo jovem já passou por uma paixão dessa. E dentro dessa paixão, apesar de inúmeras moças que eu já namorava, que eu já tinha namorado, eu acreditei que ela deveria ser realmente a mulher da minha vida. E a paixão faz isso com a gente, não é? A gente acredita que realmente é aquilo que é maravilhoso. Não demos muito tempo para um relacionamento, para um conhecimento e partimos imediatamente para um casamento. O resultado de um casamento apressado. Depois de alguns meses eu percebi que a gente tinha algumas dificuldades. Depois de alguns meses eu percebi que a gente tinha algumas diferenças e que eram difíceis de um compreender ao outro. Isso nos levou a um relacionamento desgastante. E no máximo de 4 anos esse relacionamento desgastante acabou criando realmente uma impossibilidade da gente continuar junto. Esse quadro todo, essa situação toda, eu já tinha 2 filhos, 2 crianças pequenas, acabou criando um sentimento muito ruim, muito negativo dentro de mim, porque eu me vi incapaz de poder resolver, de poder salvar minha família. Quantos de vocês já passaram por uma situação assim? Ou de repente ainda estão passando por uma situação, uma dificuldade de relacionamento? E quantos de vocês se casaram ou talvez nem se casaram, moram juntos, estão juntos, mas têm essa dificuldade de relacionamento diário? Então, com essa situação de desgaste familiar, onde eu não tinha elementos, eu não tinha preparo para poder realmente compreender a minha esposa, saber de que maneira realmente poder salvar o nosso casamento, veio todo um acúmulo, veio toda uma pressão, uma tensão, que acabou criando uma enfermidade, acabou criando um processo de doença em mim. Aquilo que nós conhecemos na medicina como uma doença autoimune. É uma doença, é uma enfermidade criada pela situação estressante da vida, pela situação estressante dos relacionamentos. Essa enfermidade é uma doença de Graves, acabou criando uma alteração muito grande dentro do meu metabolismo, impedindo a minha vida como profissional, me impedindo de exercer a minha atividade profissional. Criou um desgaste muito grande no meu físico, me levando praticamente a não ter condição de trabalho, não ter condição de atividade. Toda essa situação, o desgaste de relacionamento, essa enfermidade que eu estava lutando, levou realmente a uma finalização drástica da minha relação, a separação da minha mulher e a não convivência com os meus filhos. Quem já passou por esse tipo de situação? Eu creio que não tem dor pior do que você ver a tua família sendo separada, você viver longe da criação, da formação dos filhos que você ama. Quantos estão passando de repente por uma situação similar, onde já está no segundo casamento e não vê elementos, não vê ferramentas para mudar essa situação? E às vezes outras pessoas que já estão em outros relacionamentos e parece que você só troca de parceiro, mas o problema continua existindo. Então, a minha história terminou tragicamente. Mas o melhor da minha história ainda estaria por começar. Quero muito continuar contando a minha história. E nos próximos vídeos eu vou contar mais um pouco daquilo que é a minha história. Mas durante a semana
eu vou ainda passar para você pílulas de conhecimento, experiências para que o teu relacionamento verdadeiramente dê certo. E não se esquece, para continuar ligado, se inscreve, segue e curte as redes sociais. Preparei também a lista VIP no WhatsApp para ficarmos mais próximos. Até o próximo vídeo e um forte abraço. Eu num curso eu falo 3 horas aqui na câmera.